Ok. Então, a palavra agora é da professora Lina. Eu quero agradecer o convite. Para mim foi uma grande alegria participar dessa atividade, inclusive porque eu gosto muito de públicos diferentes do que eu estou acostumada a me relacionar. Inclusive, eu estava falando com o professor Sérgio que é nesse momento que a gente vai ser obrigado a pensar coisas diferentes, né? Então, uma grande alegria estar com vocês. E eu já falei para o professor Sérgio, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, pode colocar no chat. Eu consigo me movimentar de outra, não se preocupe. Só um momentinho, professora. Só um momentinho. Eu vou pedir à plateia que, por favor, desligue os microfones para que facilite, para que não sobrecarregar a rede e aí evita que a fala da professora seja prejudicada, tá bom? Então, por favor, fechem os seus microfones. Eu vou fechar minha câmera, inclusive, por isso. A palavra é sua, Pro. Esse negócio de não ver as pessoas é difícil, viu? Mas vamos lá. É o seguinte, quando começou a epidemia do Covid, apareceu em cena uma pessoa chamada a doutora Jaqueline Góes. O espanto da sociedade brasileira era enorme. E aí eu começo a minha fala perguntando, e aí já vai um pouco para vocês refletirem, se o problema de ser a Jaqueline, a pessoa mais importante daquele momento, ser ela uma mulher, ou ser ela negra, ou ser ela uma mulher negra na ciência. Né? Então, eu já apresento para vocês essa questão. A outra questão, de respeito a um outro cientista que apareceu nessas coisas, essas pesquisas do Covid, que ele é um pesquisador reconhecido e tal, mas que nas reportagens que foram feitas sobre ele, aparecia a origem social dele, chamando Piranguenim. Aí eu já trago para vocês uma questão de a ânsia dada ao pesquisador que estava ali na crista da onda junto com Jaqueline. Né? O gênero não interferia, porque ele era um homem branco, mas a origem dele veio à tona muito rapidamente. Então, tomando esses dois exemplos de pesquisadores da ciência, das ciências médicas, né, das ciências da saúde, como a infinidade de terminologias que se usam para aí, eu já quero marcar um ponto com vocês, que é o que a gente vai pegar no final. A outra questão é importante que a gente saiba que movimento feminista é muito diferente de feminismo. Movimento feminista é um movimento social em defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, né? E toda a população está dentro desse guarda-chuva chamado mulheres. Então, muitas vezes, nós nos posicionamos contra o feminismo, quando, na verdade, estamos tratando do movimento feminista. Porque o feminismo é uma teoria, uma epistemologia. Então, a primeira coisa que devemos fazer é separar o que é o movimento feminista da teoria feminista. Mesmo que em muitos momentos, ou na maioria deles, as pessoas que estão fazendo a teoria feminista, elas estão no movimento feminista, e muitas das pessoas que estão no movimento feminista estão também fazendo teoria feminista. Okay? Então, isso é um dado muito importante para a gente já começar a nossa discussão.
E desse elemento, o que os dois têm em comum? Uma preocupação muito grande em dar visibilidade para as mulheres. Por conta de que, durante séculos, as mulheres estiveram invisibilizadas em todos os espaços da sociedade. Eu vou voltar a isso também. A outra questão é a questão da terminologia mulher e mulheres. Mais recentemente, as discussões das teorias feministas, elas passaram a utilizar o termo mulheres, por conta de que mulher também se referia a uma homogeneização. E nós temos mulheres de diferentes grupos sociais, de diferentes ocupações, e o termo mulher no singular não conseguia abarcar a totalidade das mulheres que existiam no mundo. Né? E caímos aqui, como esse grupo é um grupo bem diverso, na discussão da diferença entre sexo e gênero. Durante muito tempo nós aprendemos gênero masculino, gênero feminino, mas a gente traz para a discussão que sexo é uma questão biológica, gênero é uma questão de construção social. Nessa minha fala, eu não vou tratar teoria queer, que já é outra discussão, mas de vez em quando eu vou fazer algumas incursões sobre essas outras categorias. Então, é claro que existem diferenças biológicas entre os homens e as mulheres, existem muito mais diferenças sociais. Né? Diferenças sociais. Essas diferenças, elas são sustentadas, inclusive, por um conceito que é muito, muito importante, chamado patriarcado. Esse conceito do patriarcado, ele acompanha toda a sociedade humana desde os tempos imemoriais, quando ficou decidido que os homens iriam caçar e as mulheres iriam cozinhar os alimentos ou cuidar das hortas, dos animais de pequeno porte. O patriarcado, ele sustenta a manutenção da hierarquia de gênero, onde homens são superiores às mulheres. Como que esse patriarcado se sustenta? Ele se sustenta, por exemplo, estava conversando com o professor Sérgio sobre a declaração do Papa. A oposição à declaração do Papa demonstra como viva está a crença no patriarcado. E aí vocês podem pensar no patriarcado como uma questão de ser o pai, né? O pai, o chefe da família. Mas o patriarcado é muito mais do que isso. O patriarcado é uma estrutura social pensada justamente para manter a sociedade sob o controle dos homens, controlando as sociedades. É aqui a grande contribuição de Foucault para os estudos sobre as mulheres. Né? As grandes contribuições de Foucault é sobre esses poderes que incidem sobre as mulheres. Eu vou puxar a brasa para a sardinha da história, mas vocês podem também puxar a brasa para a área de vocês. Então, o patriarcado, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é a manutenção do status quo, fazer oposição ferrenha ao feminismo, a qualquer tentativa de valorização das mulheres, proteção das mulheres. Veja todas as discussões sobre o aborto que está sendo feita pelo Ministério de Damares. E ele, a exemplo de tudo na sociedade, sofre mudanças, pequenas mudanças para se adequar aqui e ali, mas ele vive muito mais das permanências do que das mudanças. Por que o feminismo olha para a ciência com tantas interrogações? Porque a ciência, em geral, ela foi resultado, as ciências, em geral, foram resultantes do trabalho visibilizado pelos homens, sem grande participação das mulheres, apesar de que as mulheres fazem ciência desde os tempos imemoriais. Agora, uma professora da Universidade do Instituto Federal do Pará, ela publicou uma coleção só
de mulheres cientistas nas rádios no medievo. Livros infantis muito interessantes, porque dá visibilidade a essas mulheres que faziam ciência desde os memoriais. Então, ato de olhar as ciências com um olhar feminista contribui para entender o lugar que as mulheres têm dentro das ciências. As ciências, elas se auto neutras e objetivas, mas a ciência, até os dias atuais, elas trabalham com homem universal, né? A ideia de um homem universal. Essa ideia de um homem universal branco, né, de elite, ele simplesmente exclui até mesmo outros homens dos estudos. Então, homens, por exemplo, com limitações intelectuais, físicas, eles são excluídos desse homem universal. E mais uma coisa, né? A linguagem. Nós continuamos a falar uma linguagem que é autoritária e patriarcal. Nós usamos sempre a linguagem tradicional, onde o masculino é o sentido mais utilizado que nós falamos, né? E as mulheres? Onde estão as mulheres? As mulheres também podem aparecer como uma mulher universal. E ela seria também mulheres brancas e mulheres de elite, né? Mas as ciências, especialmente na Faculdade de Medicina da Bahia, que é o berço da nossa universidade, a Faculdade de Medicina, Odontologia e Farmácia, logo recebeu mulheres em seus quadros. E existem estudos muito interessantes sobre isso, a negra, sobre as mulheres na Faculdade de Medicina. Então, há uma perspectiva de que as mulheres vão tendo visibilidade, apesar desse outro olhar sobre a presença feminina nos espaços de ciência. A questão é que ocorreu uma femininização das profissões. Então, para o patriarcado, qual é o lugar das mulheres dentro de casa, no trabalho doméstico, cuidando dos filhos, atendendo a família? E no meu caso, especificamente, que eu sou filha única, moro com minha mãe, está reservada a mim a obrigação de cuidar da minha mãe. Está previsto dentro da estrutura do patriarcado. E aí, as mulheres estão sempre relacionadas a questões do cuidado, né? Então, nós encontramos muitas mulheres em profissão de cuidado, sejam elas professoras, assistentes do serviço social, fisioterapeutas, enfermeiras, várias ocupações consideradas femininas. Elas são femininas por causa de que elas do cuidado. Quando os homens se adentrar por essas profissões, algo chama a atenção. Para os homens, esse espaço de cuidado não lhe é reservado. O pessoal de direito que está aí, existe uma grande polêmica que são o grande número de juízas, de magistradas dentro da magistratura, né? Grande número de mulheres, né? E estão aí. E também na própria medicina, que antes era reservado a pediatria e a dermato para mulheres, hoje já não está dessa mesma forma. Para se entender o olhar feminista sobre a ciência, é preciso pensar em interseccionalidade. A interseccionalidade que nós trabalhamos mais frequentemente é a raça, classe e gênero, né? Mas a gente ainda pode estudar esse olhar feminista na ciência a partir de outros marcadores, né? Por exemplo, geração. Nós tivemos a morte de dois grandes pesquisadores baianos muito recentemente, foi Zilton e Elcimar, e os marcadores de geração estão ali presentes, né? Muitas pessoas não conheciam professores, esses pesquisadores, né? O marcador de geração também é muito importante, né?
vocês imaginarem também, Sérgio já viu meu lance aí, biografia de Teresa Pacheco, que foi a primeira mulher legista, né? Então, isso aí também já demarca espaços masculinos e espaços femininos. Como que a teoria feminista entra no jogo, né? No jogo do discurso, no jogo dos poderes, né? O patriarcado, ele, vou usar uma palavra um pouco inadequada, ele vigia os avanços do feminismo, da teoria feminista, é como se ele estivesse sempre alerta. Então, nós temos, em geral, e aí nós temos exemplos do nosso cotidiano, é que nós pesquisamos o outro, mas o outro não interage conosco, né? E a teoria feminista, ela supõe que a pesquisadora e o objeto, eles estão em diálogo, eles estão trabalhando juntos para a construção do conhecimento. Então, essa dicotomia bem situada lá no século XIX, com o positivismo, ela começa a chocar os cientistas, os pesquisadores, e vai questionar uma série de elementos dados como verdades absolutas. E, no caso, há dois conceitos muito trabalhados pelas ciências em geral, são os conceitos de objetividade e neutralidade. Isso aí eu vou tocar mais adiante. Então, a teoria feminista, ela está em construção, ela não está formatada, inclusive porque ela é referenciada socialmente. Então, nós não podemos dizer que temos uma epistemologia fechada. Nós temos pressupostos, nós temos paradigmas, mas que eles não estão fechados. Por quê? Porque nós precisamos referenciar socialmente os nossos pressupostos. A vida social é muito dinâmica, ela exige que nós sejamos dinâmicos. Né? Uma questão que já está, é fato consumado das teorias feministas, é que não existe um pensamento totalizante. As nossas análises não são totalizantes. Inclusive, por conta desse processo dialético, dessa dialética entre a teoria e a sociedade. A ciência, ela é uma preocupação muito grande do patriarcado. As elites, no momento que ela restringe os investimentos na pesquisa, elas estão reservando mercado para os seus pesquisadores. Então, não é de se estranhar que um governo conservador ataque as pesquisas. Por quê? Porque na escolha do objeto, no financiamento desse ou daquele objeto, nós teremos a inserção das elites e do patriarcado no controle da produção científica. E daí é que se parte para a crítica à ciência pela teoria feminista. Porque nós acreditamos que muitos dos objetos, estudos da ciência, eles estão, em relação às mulheres, muito atrasados, por conta de que o interesse básico do patriarcado não é o interesse questões finas e muito menos feministas. E aí, eu vou passar para uma questão, vou jogar outra questão aqui, só para vocês imaginarem, as ciências médicas para mulheres, a obstetrícia e a ginecologia, só tiveram interesse maior a partir do final do século XIX, quando outras já haviam sido bastante estudadas. Quer dizer, as mulheres, na sua reprodução, né, seu papel de reprodutoras da família, elas teriam sido interessantes a partir do século XIX. E aí tem um livro muito interessante, que é o de Ana Paula Wojnik Martins, que trata do nascimento da ginecologia e da obstetrícia.
não vou entrar numa polêmica sobre ciência moderna e ciência pós-moderna, porque isso é uma polêmica, né? Uma polêmica muito grande. Mas a gente é que muitas das coisas que nós vivemos a partir do meados do século XX tem muito contribuído para a teoria feminista, né? E, a exemplo das outras ciências, a teoria feminista ela também é singular, legítima e distinta das demais. Por quê? Porque esse objeto não é igual ao dos outros, né? Mesmo a história, que estuda a história das mulheres, né? Não é a mesma coisa de teoria, da teoria feminista, né? O campo da história das mulheres, eles passaram a ser enriquecidos a partir do diálogo com a teoria feminista, porque de uma sorte ou de outra, a história das mulheres, durante muito tempo, ela ficou como se fosse uma história também positivista, buscando mulheres que tiveram alguma projeção na sociedade, não buscando um coletivo de mulheres. Então, a gente também tem que pensar, e aí olhar para o lado onde a gente trabalha, onde a gente estuda, a quantidade de pesquisadores e pesquisadoras que temos ao nosso redor. E o que foi necessário estabelecer até na UFBA uma comissão para apurar assédio moral e assédio sexual? O sexismo ele é institucionalizado assim como o racismo. O racismo são institucionalizados. Pessoas que acreditam que isso seria coisa normal, quando, na verdade, isso é um atentado contra a pessoa humana. A outra questão é que as pesquisas mostram que os homens estão sempre num patamar superior às mulheres. E as mulheres elas vão caindo na hierarquia a partir do momento que vai agregando elementos nessa hierarquia. Mulher negra, mulher idosa, né? Mulher gorda, mulher periférica. Então, esses elementos vão agregando na conta a desqualificar as mulheres. Eu lembro bem, quando eu estava no sindicato, uma colega nossa, que era um peso acima da média, e ela era completamente desqualificada por isso. Ninguém se preocupava se ela tinha alguma alteração renal, processo de afasia gorda, mas as pessoas tinham preconceito porque ela era gorda e não levavam ela a sério o fato dela ser gorda. Não fala de jeito nenhum em feminismo, em teoria feminista, mas em teorias feministas. O S, ele é super importante. Por quê? Porque uma teoria feminista única, ela não agrega a infinidade de outros subconjuntos de mulheres que estão sendo olhadas para a ciência. Então, nós temos teorias feministas. E hoje está muito em voga as epistemologias que tratam dos negros, dos indígenas, africanos, dos asiáticos, das sexualidades dissidentes. Então, tem que ter um S, porque muitas categorias para a gente inferir sobre. Gente, eu já estou quase 40 minutos falando e vocês não se animaram aí nas perguntas. E a ciência em si, todas elas contribuem para hierarquizar o objeto e suas abordagens. Isso é impressionante. No meu entendimento, no entendimento da teoria feminista, os objetos deveriam estar dados. Todos são importantes para a vida social. No entanto, nós temos o quê? O privilégio de algum objeto hoje. Não pode falar disso no momento da pandemia. Todos estão unidos em torno de uma questão que é se salvar. Hoje, nós estamos refém das pesquisas, das ciências, para que a gente possa se salvar. Né?
Então, não conta nesse momento. Não conta nesse momento. Mas vocês mesmos conseguem, até mesmo no seminário de pesquisa da UFBA, quantas pessoas extras vão assistir aquela outra palestra, aquele outro pesquisador, porque existe realmente uma hierarquia dos temas, né? Outra questão que a teoria feminista traz, que é muito importante, é que a gente não pode separar a questão física da questão social. E aí, eu tenho várias experiências nisso. Quando as pesquisas são feitas exclusivamente em laboratório e, ao levar para a sociedade em geral, elas não, vou dizer outra coisa, não se encaixam muito bem. Quer dizer, a sua referencialidade social destoa um pouco do que foi pensado nos gabinetes, nos laboratórios, nos ambientes controlados de produção do conhecimento. Dando continuidade, a gente tem que levar em consideração também a diferença que se coloca na hierarquia natureza e cultura. Tudo que é natureza abaixo do que é cultura. E civilização está acima de cultura. Então, na hora que a gente traz a antropologia para as discussões, a gente tem uma questão importante, é a revisão dos conceitos de cultura e de civilização. Mas, no cotidiano, a gente diz assim, olha, aquela pessoa ali é uma pessoa civilizada, aquele professor tem uma cultura, né? E a linguagem, é a segunda vez que eu repito, a linguagem é um elemento de manutenção da ordem patriarcal. A teoria feminista, ela tem um objeto, tem uma abordagem. E essa abordagem é onde aparece muito a crítica à ciência. E aí, eu vou tocar no ponto que eu acho que é onde a teoria feminista olha um olhar mais crítico, é a questão, na sua epistemologia, afirma que o saber é um saber localizado. Então, o saber, ele não é deslocado nem da pesquisadora, nem do seu objeto de estudo. E essa questão do saber localizado, ela faz muita diferença por conta de que é esse saber localizado e vai encontrar legitimidade do conhecimento produzido a partir da teoria feminista. A objetividade feminista é considerada uma objetividade forte, é um conceito, objetividade forte, a partir do momento em que admite-se o saber localizado. Eu lembro, ainda aí, vocês não tinham nem nascido ainda, só o professor Sérgio, eu lembro muito bem que quando se estudava o marxismo, a teoria do conhecimento em Marx, nós dizíamos que o conhecimento ele está imbrincado com a sociedade que o produz. Né? E a teoria feminista ela também recupera essa questão do saber localizado a partir da própria teoria do Steinmetz. Né? O lugar de fala, de você anunciar, você pensa sobre o seu objeto. Sua trajetória ela é importante na construção do seu objeto. Eu digo, brincando com meus amigos, que eu gosto de estudar o poder porque o poder sempre me incomodou. Sempre o poder estava sendo exercido sobre mim. E aí, eu, com minha rebeldia de sempre, eu me rebelei contra esses poderes e aí, para entender melhor como se dava os diversos exercícios de poderes, eu passei a estudá-lo. Então, é a partir da sua experiência em sociedade se faz a escolha do objeto e do caminho a ser trilhado objeto. Outra questão
do olhar feminista sobre a ciência é muito a questão da interdisciplinaridade. Durante muito tempo, as ciências acreditavam, os cientistas acreditavam, os teóricos, que no momento que você recorria a outra ciência para discutir o seu objeto, simplesmente a sua ciência não estava dando conta do seu objeto, não estava cercando o seu objeto de uma forma mais assertiva dentro do seu campo de conhecimento. E a teoria feminista, ela vai dizer não. Se nós queremos ter um objeto bem trabalhado, nós devemos ser interdisciplinares, porque o objeto em si, ele não pode estar cercado em um campo. Ele dialoga com outros campos e permite inúmeras fronteiras. E isso, ao invés de desqualificar a teoria feminista, ela se fortalece e abrange uma quantidade maior de objetos de estudo e da produção do conhecimento, ela consegue apresentar nuances que ele saber, ele não teria se não tivesse proximidade com a disciplinaridade. Disciplinaridade é uma saída importante para a abordagem dos nossos objetos, porque o nosso campo sozinho não dá conta de investigar os nossos objetos. E aí eu vou ser ousada aqui, professor Sérgio, dizer, tanto nas ciências naturais quanto nas ditas humanas, porque a gente sempre apela para outro campo quando a gente quer cercar melhor o nosso objeto. A questão também que se desqualifica muito crítica à ciência, feito pelo olhar feminista, a questão da objetividade. A questão da objetividade, como eu falei para vocês, a objetividade feminista, ela vem dessa objetividade forte. Então, há uma preocupação nessas questões bem discutidas pelos filósofos, né? E que a gente continua lendo esses grandes filósofos, até mesmo para muitos de nós se convencer de objetividade, escolha e na abordagem dos nossos objetos. Qual é o impacto da crítica feminista à ciência que nós temos, né? É evidente que o feminismo, a teoria feminista, ela não adentra todos os setores, todas as instituições. Né? Isso é uma coisa que nós temos ciência disso. Não adianta pensar que a existência do PPG-NEIM, do NEIM, vai fazer com que a universidade se sensibilize. Olha, gente, já comecei a tropeçar aqui. Meu sensibilize. Sensibilize. Ai, meu Deus. Obrigada, Sérgio. Questão das mulheres, das dissidências sexuais. Mas interessante que a própria crítica da ciência, ela provoca aquelas pessoas que estão cascadas ao despertar por essas problemáticas. E aí nós temos visto muito o crescimento de pessoas interessadas na própria teoria feminista e das mulheres dentro da ciência. Né? Por isso que a gente tem trabalhado muito em disseminar essas práticas feministas de fazer ciência através de eventos, de aulas, de cursos diversos, para poder estimular novas pesquisas, novas pesquisadoras e pesquisadores. Isso é interessante, que nós temos um simpósio, o NEIM, que é um simpósio de pesquisadoras e pesquisadores. Existe uma exclusão da pessoa masculina do campo. Os pesquisadores, eles são muito bem-vindos. Então, trabalhem com o discurso patriarcal, sexista e androcêntrico.
entanto, eu chamo a atenção de um ponto que até me dói um pouco, que o fato de existirem mulheres na ciência não significa que nós teremos uma ciência feminista. Muitas mulheres ainda reproduzem todo o patriarcado dos seus objetos de pesquisa, nas suas abordagens, nas suas formas de ver o mundo. O fato de ser mulher não é necessariamente que o olhar dela seja compartilhado com teoria feminista. Portanto, é necessário dar visibilidade às mulheres que fizeram e fazem silêncio. Porque essa visibilização ela vai ajudar enormemente a com essa ideia de que o lugar de mulher é ambiente privado. O lugar de mulher é onde ela desejar estar. E aí nós temos um programa, uns programas super interessantes, porque essa teoria feminista ela não pode chegar de paraquedas à universidade. Ela tem que começar desde a escola, né? Desde o ensino fundamental. E aí existe um programa, até mesmo dos Estados Unidos, que é um dos maiores defensores do patriarcado, com mulheres astronautas, para visitar escolas e estimular o gosto pelas ciências. As meninas não se desloquem para letras e humanidades, os meninos fiquem com as matemáticas, as físicas e as ciências. Porque isso é uma forma de hierarquizar. Quem de vocês não já ouviu falar de que as mulheres são melhores na história e que os homens são melhores nos cálculos? Muitos de nós já escutamos, inclusive, quando nós éramos criança. Quando a menina se destaca na matemática, é aquele, poxa, ela se destaca na matemática, olha como ela é inteligente. Não, ela desenvolveu uma habilidade mais do que as outras. Né? Por isso, há uma hierarquia. Mas, voltando à escola, é na escola que nós, profissionais, vamos lutar, mudar as estruturas patriarcais, ou se nós vamos colaborar para mudanças nessa estrutura. Professores, eu não sei de vocês que são professores, mas os professores têm uma grande responsabilidade de fazer com que todas as pessoas tenham oportunidades iguais à aprendizagem dos conhecimentos que são disponibilizados para volta ao começo. O grande pulo do gato que a teoria feminista traz para a gente olhar a ciência. Justamente a interseccionalidade entre gênero, raça e classe. E aí eu volto ao exemplo da pesquisadora Jacqueline Góes para mostrar para vocês como esses três elementos se imbricam na hora que se vai falar do trabalho dessa pesquisadora. Certo? Então, essa questão é uma questão muito importante para observarmos e até mesmo nós aqui, que estamos aqui presentes hoje, nós podemos estar reproduzindo o patriarcado e hierarquizando a presença das mulheres na ciência quando a gente se utiliza desse tipo de recursos para construir o nosso discurso sobre a presença de mulheres na ciência. Voltando ao título da minha fala, o olhar feminista sobre a ciência, não existe segredo para ter um olhar feminista. Precisa muito mais hoje de sensibilidade. Por quê? Porque o que nos faz diferente é a possibilidade que nós damos. Mãe, traz água aí, mãe. Esse é o home office, viu, gente? Mãe, traz água aí. Então, é a possibilidade que nós temos de olhar, um olhar mais acurado sobre as relações que se
acontecem na sociedade e que influencia lugares, a hierarquia social, cada uma pessoa nós. Então, esse olhar mais acurado é que vai fazer a diferença quando criarmos a ciência, a produção, do conhecimento científico. Eu já fico por aqui, estou um pouco cansada e fico aguardando as perguntas. Obrigada a vocês. Obrigado, professora Linda. Professora, está me ouvindo? Oi, sim. Muito obrigado por nos trazer essas reflexões, muitas das quais estão sedimentadas na nossa mente, mas nós não tínhamos, pelo menos eu não tinha essa noção concreta que você acaba de relatar. Então, você, como uma pessoa que estuda esse tema, nos traz essa noção concreta, uma coisa, por exemplo, o sexo das profissões. A enfermagem seria, como você passou, mais a profissão das mulheres, uma mulher caminhoneira. Nós vemos muito isso no sexo dos esportes. Uma mulher que joga futebol, a mulher pode jogar vôlei, mas, ou seja, será que tudo isso também não é muito da questão de preconceito mesmo? Não é isso, professora? Existe essa relação? A gente usa o preconceito para nominar essa gama de, vou dizer assim, de oposição ao patriarcado, né? Quando o patriarcado ele não consegue dominar essas mulheres, e estigma para elas, né? Estigma para elas. Então, esses preconceitos são reproduzidos no sofá da sala, na hora que a gente está vendo televisão com as crianças. Isso é reproduzido. Na sala de aula, no sofá de casa, no shopping, né? No shopping, quando a gente vê as famílias passeando, a gente reproduz os nossos preconceitos. Mesmo que a gente não fale, eles estão dentro de nós. Frederico fez uma pergunta, né? Sobre os elementos epistêmicos, né? Eu acredito, Frederico, que o próprio objeto da teoria feminista é um grande avanço. Quer dizer, as mulheres, em toda a sua essência física, emocional, né? Já é um grande avanço. Então, que se apresenta, ela é muito interessante. Entre as feministas, essa questão da noção e da racionalidade está dentro, né, da própria humanidade. Né? O próprio fato de trabalhar com pessoas já exige que você tenha uma certa empatia pelo seu objeto. O conselho de ética ele é muito utilizado justamente para que essa empatia ela não ultrapasse o limite dado pela necessidade do objeto. Né? Então, eu acredito que esse foi um dos elementos que mais me encantou. Eu posso ser em relação ao meu objeto. Perguntas? O Rodrigo quer fazer uma pergunta. Por favor, Rodrigo. Olá, boa tarde, professora. Parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigado. Aí eu observei, né, na sua fala, que tem a questão de gênero, raça e classe social na ciência. Eu me arrisco a dizer que isso se estende também a outras áreas, como a arte. Eu digo porque eu também sou da área de artes, né? No caso, mais precisamente da música. Eu observo isso. Aí eu vejo que isso também é muito forte na área musical. Por exemplo, eu vejo poucas mulheres na área musical. Cantando ainda vejo mais, mas, por exemplo, como instrumentistas eu vejo muito pouco. E vejo que na questão da presença feminina na música, principalmente na parte do canto, tem um quê muito comercial. Observo isso também.
Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão, que eu levantei também. Não tem problema, não. É o seguinte, Rodrigo, eu tinha até falado com o Sérgio, eu não tinha me preocupado muito com as artes, mas recentemente uma orientanda minha de graduação me colocou para pensar sobre a relação de gênero nas artes. Quando ela me apresentou um objeto completamente estranho à minha existência, que era o pagode, a dama do pagode. E aí eu fui obrigada a refletir sobre isso. Coisa que eu já tinha refletido sobre as artes plásticas naquela época da instalação do homem nu em Porto Alegre. Percebem que as mulheres nuas são muito mais comuns do que os homens nus. Então, isso já demonstra como o corpo feminino é invadido, invadido e utilizado como objeto. Tudo isso faz parte desse sistema de poder que a gente chama de patriarcado. Okay? Sim, sim. Rodrigo, você Muito... conhece a dança do pagode? Não, pagode não. Então, eu... ela faz pagode feminista, você acredita? Sim, acredito. Acredito sim, já vi algo relacionado. Tanto é que bandas que têm, na sua maioria, mulheres, sempre tem um certo destaque por essa questão. Uhum. E falta também incentivo às mulheres na área musical para que elas realmente façam a música pela arte, não pelo comércio. É uma coisa que observa-se muito. Uhum. Agora, Rodrigo, eu acho que a área de artes é a área que você tem menos preconceito em relação a, pelo menos o pessoal de dança, o pessoal de teatro, eles são muito abertos. Eu acho que a dificuldade começa quando vem o lado financeiro, quem vai financiar. Isso aí deve influenciar bastante. Posso fazer uma análise do financiamento, Sérgio? Você tocou no ponto Claro, importante. claro. Teríamos essa hierarquia. Gente, mais perguntas? Cadê esse povo, Sérgio? Por favor, faça a consideração do orçamento, que eu tenho certeza que vai mexer no bolso deles. É verdade. O orçamento, ele busca isso mesmo. É muito interessante como nas miudezas temos essas relações de poder. Professora, muito interessante a sua abordagem, e eu repito, eu tinha essa noção, mas não sabia que era uma coisa tão concreta como você traz, né? Então, a primeira mulher... Sheilane? Posso fazer uma Então, pergunta? só um momentinho. Então, um destaque, a primeira mulher que trabalhou na área de... Você se referiu, Lina? A médica legista. Médica legista. Teresa E, Pacheco, você ainda deve lembrar dela. e aí você vê, na medicina eu não sabia também desse detalhe, que durante muito tempo ela era voltada das mulheres era voltada para dermatologia e pediatria, cuidar das crianças. Os cuidados, né? Uhum, muito interessante. Sheilane, por favor. Professora, boa tarde. Muito obrigada aí pela fala, pelas suas contribuições, foi brilhante. Eu queria saber a sua opinião sobre ser mais difícil ainda o feminismo de forma geral no Brasil, né? Para além dessa questão de contra o patriarcado, em todo esse ponto da nossa marca da colonização, né? Angela Davis dizia que ela não sabia porque as brasileiras procuravam ela como referência, quando a gente tem, por exemplo, Lélia Gonzalez, que foi esquecida durante muito tempo. Então tem um pouquinho aí da famosa síndrome vira-lata. Eu queria saber sua opinião se a senhora acha que o feminismo se torna um pouco mais difícil no Brasil por causa disso tudo.
E é uma questão, Jaline, que daria umas 5 teses de doutorado, viu? Que é a questão, primeiro, a formação histórica do Brasil, a escravidão dando a marca do Brasil, a sociedade brasileira. Depois, todo o processo de educação e mesmo escolarização. Né? E, por fim, a força da Casa Grande sobre os demais. Né? Eu falo Casa Grande das elites brasileiras que dominaram as populações negras e pobres do Brasil. Então, o fato do feminismo, da teoria feminista, questionar o status quo, ela desagrada bastante a quem quer que seja. Tudo o que vai desestruturar a ordem, o que está aí vigente, é claro que será combatido. E se combate através da opressão e do silenciamento. Isso não acontece só com o feminismo, não. Vou mais além. Eu era chefe de departamento há uns 2 anos, quando um professor foi processado porque ministrava um curso sobre o golpe de 2016, respondendo à justiça que eu tinha autorizado o curso dele. Né? Tudo isso faz estratégia de manutenção do status quo. No caso do feminismo negro, é super interessante. Eu diria que nós já passamos um tempo da síndrome de cachorro vira-lata. Eu acho que já passamos um tempo disso. Mas isso ainda existe muito. Mas nós temos, para além dessas de Lélia, de Evaristo, de uma série teóricas do feminismo negro, decolonial. O problema é que as feministas, a grande parte, elas trabalham com outros objetos, que não são os objetos de estudos que estão relacionados com esses aparatos teóricos metodológicos. Mas hoje, no momento, 2020, outubro de 2020, isso é uma coisa muito mais disseminada do que era em 96, quando eu comecei a estudar coisa de história das mulheres na história. Então, hoje, a gente já tem uma disseminação maior dos trabalhos e teorizando Angela Davis, Bell Hooks, Collins, de autoras, Haraway, Harding, uma série de autoras também nacionais e latino-americanas, por incrível que pareça. A Langoni, por exemplo, é latino-americana, uma série de outras personalidades que fazem formulações teóricas sobre a teoria feminista, viu? O problema é que a gente é acostumado a repetir o mesmo referencial teórico metodológico, mas hoje já há uma abertura muito maior do que foi há 5 anos, por exemplo. Frederic, tem outra pergunta aqui. A senhora acha que o patriarcado foi algo importado do pensamento eurocêntrico e do pensamento colonial? E o importado foi. Os brasileiros se adaptam bem e que usam de forma espetacular, viu? Isso é outra coisa. Sim, podia ser importado, podia ser uma lógica do colonizado, mas o brasileiro poderia ter feito. Quantas nações foram colonizadas e hoje vivem por conta própria? Veja o Chile aí, que deu exemplo essa semana, que quer romper com o passado ditatorial de Pinochet. Né? E o Chile é um dos países mais patriarcais da América Latina. E mesmo assim, ele está se propondo a rever suas estruturas. É isso? Mas o brasileiro achou que encaixou. Essa é a grande questão nossa. A próxima. Professora Lina, considerando a sua saída do Covid, eu quero. Não vamos abusar
da situação. Essa disciplina que foi concebida de forma emergencial, o que depender de mim, ela vai perpetuar dentro da nossa UFBA. Tudo que eu faço, graças a Deus, tem a pitada de amor, de devoção e gostar de ser professor. E eu conto com você em outros momentos, aposentada ou ativa. Essa aula tem que fazer parte dessa disciplina enquanto eu tiver com o bastão de maestro. Lara botou a pergunta aqui, viu, Sérgio? Vamos responder a última pergunta e depois eu me despeço, certo? Porque eu estou cansada mesmo. O Covid, ele me deixou com problemas respiratórios e aí eu vou me despedir. Claro, Lara, claro. Gostaria de saber sua opinião sobre a importância das mídias sociais na luta feminista. Lara, hoje as mídias são nossas maiores aliadas. As mídias são nossas maiores aliadas, porque chegam mais rápido à população em geral, entendeu? Você vê um exemplo bem de hoje, a propaganda do PSOL sobre as capturas das mulheres. Muito interessante. Propaganda que traz um coletivo de mulheres. Né? E não é só a candidata que vem, mas coletivo e junto na propaganda. Isso é muito interessante. Então, as mídias, elas podem nos servir muito para a gente lutar, para derrubar esses preconceitos que nós encontramos contra as mulheres. Muito obrigada pelas perguntas, eu agradeço profundamente. Eu sinto muito ter perdido um pouco o fôlego com o Covid, mas em breve estarei recuperada e poderei voltar. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Poderemos falar de outras questões sobre mulheres na ciência também. Eu vou tentar pegar uma propaganda desses livros infantis sobre mulheres na ciência para mandar para vocês terem essas informações. Muito obrigada a vocês, muito obrigado, Sérgio. Quem agradece somos nós, professora. Foi excelente, uma tarde, um fim de tarde, assim, um pôr do sol com a professora Linda, maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada. A pandemia nos proporcionou essa aproximação virtual, né? Hoje nós estamos aqui conversando com pessoas que estão aqui em Salvador, que estão em Feira de Santana, que estão em Jequié, e todos de forma espontânea, natural, ouvindo a reflexão que você, como cientista, está nos trazendo. Então, muito obrigado e vida longa, e fique bem, que nós contamos com você no próximo semestre, com fé em Deus. Muito obrigada. Viu? Tchau. E que você também trabalha tem trabalhos na área de religião e outras coisas também que eu acho que são pertinentes que a gente traga em outros momentos. Alô, Lina? Será que ela saiu? Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. E de hoje a 8 nós teremos aula do professor Saulo, que falará sobre análise econômica do direito. É uma linguagem também acessível e vai mostrar as nuances da área de uma forma próxima à comunidade. Então, até a próxima semana. Conto com você, a galera do Jequié. Vou guardar uma cadeira para vocês. Logo, Sérgio. Obrigado, Gal, De nada. Eu ia até fazer uma argumentação com ela, né? Porque eu dei aquela palestra sobre a parte de ciência, mulheres na química analítica e tudo. Eu ia fazer um resumozinho, né, daquele perfil que eu encontrei. Mas eu vi que ela estava cansando e aí deixei os alunos falando. Eu acho que foi uma pena, né? mas eu acho que ela é uma cientista da área. Quanto mais informação nós pudermos passar para ela,
seria importante. Eu cortei porque ela me disse que ela teve Covid há pouco tempo, ainda está fazendo fisioterapia Respiratória, né? respiratória, quer dizer, então a Não, gente eu tem cheguei que... a abrir o microfone na hora que a Sheilane ia fazer a pergunta. Aí você não viu, aí a Sheilane perguntou, eu disse, não, deixa a Sheilane falar. Aí quando ela falou que ia cortar, ela estava coisa, porque eu acho que bebendo água e tal. falar um pouco dessa parte que a gente já fez no levantamento, né? Não, ela teve o Covid e pelo que ela reporta, a coisa foi braba. Então, tem que agradecer a Deus que está aqui fazendo, já falando para a gente, né? Porque 150 e tantos mil não estão mais aqui por conta disso. É o que nos assusta. Mas boa tarde a todos. Obrigado, Gal. Até semana que vem. Negócio do equipamento, tá? Tá bom. Júnior já entrou em contato com o Odisseu, que ele me disse, não sei como é que está